Fala, turma. Passando aqui para dar um recado rápido. Primeiro, um update aqui da minha situação. Tô bem, tô recebendo já minha quimioterapia e semana que vem é o transplante. Ontem eu falei com o presidente Bolsonaro, também está hospitalizado aí por decorrência ainda da facada que recebeu do esquerdista Adélio Bispo, e ninguém quer investigar muito a fundo isso, né? No Brasil, dominado pelo crime organizado e pela esquerda. E peço muitas orações também para o presidente, que é uma pessoa que quer o bem do país, é um patriota. E me peguei pensando nesses dias, né? Que a gente tem que acreditar primeiro na ressurreição, né? Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar que essa vida é uma passagem para algo melhor e que nós temos que fazer o máximo possível nesse processo para buscarmos Deus, para elevarmos nossa alma, nosso espírito até o merecimento do paraíso. E segundo lugar, que, claro, não cabe a nós o papel de julgar a consciência, a alma, né, dos outros. Cabe a nós buscarmos justiça no nosso país, e é isso que nós temos tentado, né, fazer num país, principalmente, que vive um regime de exceção com presos políticos e tal. Mas a alma de cada um dos responsáveis será devidamente julgada depois por quem cabe, que é Deus, né? Eu revi esses dias o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, com Jim Caviezel, que, aliás, sofreu coisas incríveis no filme. Quando ele gravou, ele tem as mesmas iniciais, JC, ele tinha 33 anos, ele deslocou o ombro, machucou a língua numa cena com a mãe, né? Com a Bellucci, Mônica Bellucci, e a coisa ficou mais realista ainda quando ele falou. Então, ele recebeu raio durante a gravação. Enfim, realmente coisas, né, que quem achar que é coincidência, beleza, né? Eu brinco que para ser ateu tem que ter muita fé. Mas a verdade é que é uma mensagem de perdão, acima de tudo, é uma mensagem de esperança. Essa novena toda, esse terço, o rosário que o Frei Gilson, por exemplo, vem rezando com uma multidão, isso nos dá esperança, né, no mundo, na humanidade, e é isso que eu queria trazer como mensagem aqui hoje. Agora, sempre vão ter os inocentes úteis, manipuláveis, facilmente manipuláveis, né? Não foi diferente na época de Jesus. A multidão ali pediu para soltarem Barrabás. A gente tem que lembrar disso. Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Séculos depois, o contemporâneo de Freud, Arthur Schnitzler, não, foi o Karl Kraus. Ele tinha aforismos brilhantes. Ele escreveu assim: perdoe-os, Pai, porque eles sabem o que fazem. E eu sempre fiquei dividido entre as duas coisas. É óbvio que existem aqueles que sabem o que estão fazendo, que sabem que fizeram um pacto com o diabo, que são do mal, que se debelaram, que foram para o lado de lá. Mas tem aqueles que são inocentes úteis, que são manipulados de alguma forma, e são maioria. Então, por exemplo, o Trump postou hoje a foto do cara que foi deportado e agora virou fator de comoção desse pessoal da esquerda. O cara tem o M13 na mão tatuado, o cara tem uma mão tatuada de bandido e assassino. O J.D. Vance, vice-presidente, postou: olha, não sei quanto vocês, mas um cara que tem 2 pedidos de deportação não pode ser coisa boa. É óbvio que não pode. É o novo George Floyd, que era um bandido, que a polícia tentou render. Cometeu algum erro ali na hora ou não? Provavelmente, no calor do momento. Mas transformaram o cara num santo e a polícia em assassina de negros, racista. E óbvio que não foi nada disso. Então, tem muita gente alienada. Tem muita gente por aí manipulável. E esses merecem que a gente tenha alguma compaixão, alguma comiseração e até tentemos despertá-los, né? Porque eles não são necessariamente do mal. Agora, que tem gente que é do mal e sabe o que está fazendo, tem. Mas esses aí vão encontrar, se não a justiça do nosso mundo, com certeza a justiça divina. Hoje a mensagem é de paz, é de esperança, é de vitória. Porque nós já vimos o final do filme, e ele é um final feliz. Feliz Páscoa a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria dito a integrantes do Partido Liberal que não vai segurar a bomba da anistia por mais de uma semana,
caso o PL, projeto de lei, avance na Câmara. Alcolumbre atua nos bastidores para tentar intermediar um acordo entre o Legislativo e o Judiciário sobre o tema. Será que dá para acreditar nisso? A decisão do PL de protocolar o pedido de urgência na Câmara pressionou o presidente Hugo Mota, que tenta postergar a votação, mas está enfrentando crescente pressão da oposição e de deputados da base. O clima é de tensão entre os poderes e a anistia já é vista como uma batata quente entre Câmara, Senado e STF. O presidente Michel Temer chegou a dizer essa semana que a anistia poderia ser considerada aí uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Agora, Alcolumbre, segundo parlamentares do PL, indicou que não pretende impedir a tramitação do texto caso ele seja aprovado pelos deputados. Dá para acreditar nisso, Eduardo Girão, ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tô no 7º ano no Senado Federal. Nunca tinha sido político e eu acho que eu participei a maioria do tempo das reuniões de líderes, né? Eu comecei a ser líder no Partido Novo desde 2023 e nunca faltei, tenho estado presente nas reuniões, cobro sempre ao Davi Alcolumbre a questão da reconciliação do Brasil, que é com a anistia. Não adianta ficar enchendo a boca para falar de pacificação se não fizer anistia. Está muito claro isso para todo mundo. E eu relembro, agora, me parece um jogo de empurra-empurra, um acordo. E aí, doutor André, eu lhe digo que eles não estão preocupados com o protagonismo do Congresso, sabe? Se o Congresso está diminuído, não está. Me parece ali que está muito claro para todo mundo, né, que o Supremo manda e desmanda no Brasil. Vamos combinar, não vamos passar pano para isso. Então, eu vejo que... eu vou dar 3 exemplos rápidos. Ó, a PEC antidrogas. Aí você me diz se isso é combinado ou não é. Ao que tudo indica, sim. Nós pressionamos o Rodrigo Pacheco, depois daquela invasão do Supremo Tribunal Federal, aquele ativismo para legislar sobre o porte da... que é o que eles queriam. E aí o Rodrigo bota no plenário, depois de muita insistência, nós aprovamos. Onde é que está? Onde é que está essa PEC 45? Já vai fazer 1 ano que está na Câmara, lá na gaveta do presidente. Aí ele vai criar uma comissão especial, como ele quer fazer com a anistia. Né? O Hugo Mota, a sequência do Arthur Lira. Quer outra também? O PEC a PEC do fim das decisões monocráticas do Supremo. Nós aprovamos no Senado, depois de muita pressão. Está onde? Está lá na Câmara. Parece um acordo que eles fazem entre eles para enganar a população. Então, o que é que eu vejo aqui? Vamos pressionar o Davi, a população. Repito, nós não podemos sair das ruas. Tivemos agora 2 eventos consecutivos, né? Um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. E, repito, temos que fazer no Brasil simultaneamente, né? E escolher outra data. Qual é a data agora do mês de maio? Né? Lá em Fortaleza nós vamos fazer uma caminhada na véspera do Dia das Mães, pela anistia, correndo com relação a isso, pressionando. Agora, o Brasil todo tem que entender, né? Eu sei que esse é um exercício que muda de verdade, porque o Brasil já teve grandes paradigmas quebrados a partir das ruas, que a gente precisa, e a sociedade precisa continuar nas ruas, porque, como bem falou o Dácio há pouco tempo atrás, eles já estão em pré-campanha, né, para a reeleição. Só pensam em reeleição os deputados e senadores. Então, já estão preocupados com isso. Então, quanto mais pressão tiver agora, eu acredito que a gente vai ter mais chance de aprovar essa anistia, Davi querendo ou não querendo. Hugo Mota querendo ou não querendo. Hugo Mota deu 60 dias agora para o Glauber, para o deputado Glauber. Né? Será que o Arthur Lira teria dado 60 dias para o Daniel Silveira? Né? Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas. Né? O objetivo, por um lado, é ganhar tempo. Por outro, é correr, porque o Supremo está querendo a cabeça. Eu acredito que nós precisamos
entender esse jogo e pressionar os nossos deputados e senadores, claro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza, porque é essa a linguagem que os políticos entendem. Em cima do que explicou o senador Eduardo Girão, eu quero uma opinião rápida dos três: Dárcio Bracarense, Fabiana Barroso e André Marcília. O presidente Sarney reclamou que estamos com um Congresso fraco e com o judiciário muito forte e que, diante disso, precisamos de uma reforma política. Não está na hora do povo começar a pressionar por isso? Pergunta para os três responderem. Primeiro, Dárcio Bracarense. Na verdade, a gente precisa de uma reforma do judiciário, talvez antes da reforma política. O Sarney, enfim, ele tem muita influência ainda. Ele tem poder sobre muitos parlamentares, né? Tanto é assim que a primeira pessoa que Lula visitou depois que foi eleito foi justamente ele, o Sarney. Então, por que não dá a contribuição dele também, né? Conversando ali com a sua base. Agora, lembrando, Serrão, não vai mudar nada. Enquanto o Senado não se levantar, enquanto não houver uma mudança no Senado, nada vai acontecer nesse país. Estou falando para vocês porque, infelizmente, hoje o Supremo faz o que quer, do jeito que quer e acabou, né? Então, não é necessariamente uma reforma política que vai resolver isso. Daqui a pouquinho vem essa ideia de distritão, distrital, essa conversa fiada, e o Supremo continua mandando em tudo. É o que eu penso. É isso, Fabiana Barroso. A pressão maior é para ter um Senado que seja Senado? Bom, se não tiver isso, nem precisa de qualquer outra pauta. Para mim é desvio de foco. O Sarney se levantar assim do nada, falar que é bom para a gente. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente está tentando sair da mira desses coronéis, não entrar. Então, assim, Temer, Sarney, voltem para o canto de vocês, pelo amor de Deus, e deixa o Brasil ter cara de jovem, cara de novas ideias, cara de boas ideias. E para isso, precisa tirar superpoderes de super pessoas que estão se achando super, né? Mas não são. Então, assim, é preciso mesmo, o senador aqui, Girão, está aqui diante de nós, mas eu sei que ele trabalha para isso. Então, eu não tenho a mínima nem vergonha, nem nada em dizer, assim, com a maior liberdade, porque é a verdade mesmo. Se o Senado não mostrar serviço, gente, nas eleições de 2026, vocês não vão conseguir fazer ninguém sair para votar. É simples assim. O que a gente conhece de gente que falou, não aguento mais. Por quê? Porque não vê melhora. Então, esse negócio de jogo, que jogo? Qual jogo tem? Só a gente, só o povo que toma, só o povo que paga, só o povo que fica vendo essas sandices? Tá cansativo. Agora, se o Senado quiser, se une e faz. Só que uma andorinha, nesse caso, realmente não faz verão. André Marcílio, o sistema de poder tem mais medo de uma reforma política ou de uma reforma do judiciário? E, criticando o Temer, é a anistia algo para o Supremo ficar preocupado e se achar melindrado com ela? Olha, Serrão, eu acho que o Supremo hoje ele não está melindrado com nada, né? E é justamente isso que precisa ser construído, né? Então, é por isso que eu menciono que a questão da anistia ela também tem que ser usada como uma pauta para martelar, vamos dizer assim, um Supremo que se sente inabalado. Eles falam que a democracia está inabalada, mas quem está inabalado é o Supremo. A democracia está no chão, né? O Supremo é que é pujante e inabalado. Então, esse momento da anistia, eu acho que tem que ser construído também um fortalecimento do Congresso. A gente tem ótimos congressistas, nós temos ótimos senadores, nós temos ótimos deputados, mas nós não temos um Congresso. A instituição Congresso hoje está derrubada. O Senado, enquanto instituição, está derrubado. Tanto que isso, a gente vê quando a presidência dessas casas se manifestam sempre de forma contrária às vozes mais sensatas que estão dentro das casas. Então esse é o grande ponto. A instituição precisa se fortalecer e precisa ser respeitada. Isso só se faz com uma construção e com muita luta. Esse é o grande ponto, me parece que essa é uma pauta de relevância. Senador Eduardo Girão, para a gente matar essa, a eleição presidencial do ano que vem, inquestionavelmente, é super importante. Mas seria a eleição de 2 senadores comprometidos com reformas estruturantes mais importante até que a eleição presidencial de 2026?
Olha, eu acredito que a eleição do Senado é fundamental. 2026 é a data limite do Brasil. Eu acho que não podemos esperar até lá, mas eu sei que o voto vai ser lá. E eu acredito que nós temos que ter senadores, a população tem que eleger, e aí as lideranças têm que ter a capacidade de escolher, saber fazer um mix para escolher bem os nomes. Pessoas que não tenham nenhum tipo de rabo preso na justiça, porque vai parar nas mãos dos ministros do Supremo. Começa daí. A segunda coisa, que não tenha correligionário direto que tenha rabo preso com o Supremo, porque eles vão fazer ali um raio-x de quem tem para pressionar. É isso que a gente tem visto acontecer dentro do Congresso Nacional, um poder protegendo o outro com processos. Você está vendo o que está acontecendo agora na Polícia Federal das emendas com o próprio Hugo Mota. Foi apenas um jantar que ele teve com o Alexandre de Moraes que o fez mudar de posição com relação à anistia? Ou foi a viagem com o Lula e os presidentes do Congresso e ministros lá para o Japão? Ou foi as emendas da Polícia Federal, dele e do pai dele, do presidente Hugo Mota? Então, tem uma coisa que a gente tem que analisar para escolher bem nomes de senadores para deixar eles livres. Outra coisa, senadores que tenham coragem, que demonstrem coragem com coerência ao longo do seu tempo. Pesquisar a vida das pessoas. Se ela já tem um passado na política, ela se posicionou com coragem, com assuntos importantes para a nação durante esse período que a gente vive aí de um esgarçamento do tecido institucional do país. Quem é que se rebelou contra isso? Então, eu acredito que tem que ser feita essa análise para a gente não cair no conto do vigário novamente. Veja bem, em 2019 eu entrei no Senado com a maioria de colegas ali que vieram das ruas, uma renovação grande, né? Então, nós criamos ali o movimento Muda Senado, forte, que quase faz a CPI da Lava Toga, né? Nós chegamos muito próximos ali de fazer e tivemos interferência, inclusive, do Poder Executivo na época, para não fazer, né? E eu acho que o país seria diferente hoje. Mas o que é que eu vejo? No meu modo de entender, nós precisamos resgatar isso. Cadê aquele pessoal do Muda Senado? Cadê aqueles senadores que chegaram? Cadê a coerência deles em manter o mesmo discurso até hoje? Por que mudaram? Foram cooptados? Ficaram... Porque o Senado ali é muita, como eu já disse aqui outras vezes, é muita mordomia, é muita emenda, é muita situação para você se acomodar, né? Então, eu acredito muito que nós precisamos, nesse momento, saber fazer um radiograma dos nomes estado por estado, para ganharmos a maioria com pessoas livres para fazer o que o Brasil precisa ser feito, que é o reequilíbrio entre os poderes da República. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.